Hoje nós vamos falar sobre os sistemas penitenciários filadélfico, albaniano e progressivo inglês. Mas antes da gente entrar de fato nesse assunto, nós precisamos voltar um tempinho atrás, lá na Antiguidade. Durante a Antiguidade, a sociedade era primitiva e as penas eram de extrema crueldade. As prisões tinham o objetivo de guardar o detento até que ele fosse julgado pelo delito cometido por ele. Já na Idade Média, com o surgimento do direito canônico, que era um direito baseado nas leis da Igreja Católica, as prisões passaram a ser eclesiásticas, baseadas nas penitências. Já na Idade Moderna, com essa revolução toda, surgem as casas de trabalho na Inglaterra, onde o trabalho era forçado, havia um reforço ideológico da burguesia, havia também a educação e domesticação dos detentos, onde procuravam mais eficácia da mão de obra e um controle salarial. Tudo isso resultou na queda da prisão custódia e a ascensão da prisão-pena. Michel Foucault disse que a mudança nas formas de punições acompanharam as transformações políticas do século XVIII. Com a queda do antigo regime e a ascensão da burguesia, as punições pararam de ser espetáculo para se tornar incentivo à violência. Por isso, passaram a se tornar punições fechadas. Política do século XVIII. A queda do antigo regime e a ascensão da burguesia contribuiu para o descrédito na pena de morte e tudo isso resultou na queda da prisão custódia e a ascensão da prisão-pena. A prisão custódia era a prisão onde o preso ficava esperando até o seu julgamento. A prisão-pena era quando a prisão era de fato a pena e não onde o preso ficava esperando até o seu julgamento. Agora nós vamos falar de fato sobre os sistemas penitenciários filadélfico, albaniano e progressivo. O sistema penitenciário progressivo ele é dividido em três: os montesinos, o irlandês e o inglês. Mas a gente vai falar sobre o sistema penitenciário progressivo inglês. Primeiramente, falando sobre o primeiro sistema penitenciário, teve como influenciadores Jeremy Bentham e John Howard. As características dessa prisão era uma prisão extremamente reclusa, onde os detentos ficavam presos em células separadas dos outros detentos. John Howard, conhecido como o pai da ciência penitenciária, foi quem escreveu o livro O Estado nas Prisões da Inglaterra e no País de Gales. Neste livro, ele criticou bastante o sistema penitenciário que havia na Inglaterra e também introduziu algumas ideias novas para outros tipos de prisões. Jeremy Bentham dizia que as penas deveriam ser proporcionais aos delitos cometidos. Ele também escreveu um livro chamado Panótipo, onde ele descrevia uma prisão modelo, onde deveria ser uma prisão circular, com as celas ao redor na borda e uma torre ao meio, onde um guarda deveria observar sem que os detentos percebessem que ele estava ali. O próximo sistema penitenciário é o sistema penitenciário albaniano, que surgiu em Nova York e também é conhecido como sistema silencioso, onde os detentos eram obrigados a ficarem em silêncio absoluto. Eles tinham permissão apenas para falarem com os guardas e baixo e somente como permissão prévia. Esse sistema é considerado um sistema um pouco menos rigoroso que o anterior, porque os detentos tinham permissão para trabalhar em suas células sozinhas e, posteriormente, em grupos pequenos durante o dia. O próximo e por último, o sistema penitenciário progressivo inglês surgiu na Austrália e tinha como objetivo a reabilitação do detento e a recuperação dele para retornar à sociedade. Tinha o trabalho como instrumento de reabilitação do detento e uma disciplina severa. As características desse sistema era que o sistema era dividido em 3 períodos. O primeiro período era um período de isolamento total, parecido até com o primeiro sistema que a gente falou, que foi o sistema penitenciário filadélfico, onde o detento ficava recluso durante o dia e durante a noite, em silêncio também. Outra característica desse sistema penitenciário é que ele também tinha um sistema de contagem por marcas ou vales. Dependendo da gravidade do delito cometido pelo detento, do comportamento desse detento. No segundo período, o detento poderia trabalhar em grupo, porém, poderia falar apenas com os guardas e em voz baixa e também somente com a permissão prévia. Esse segundo período, ele era dividido em 3 classes e cada classe iria melhorando um pouquinho mais de acordo com o comportamento do detento e o trabalho que ele praticasse lá dentro. O detento também poderia sofrer multas por má comportamento, onde ele perderia marcas.
Essas marcas eram responsáveis, quanto mais marcas, maior era a credibilidade do detento dentro da prisão. No terceiro período e último período, o detento tinha liberdade condicional, era uma liberdade restrita e durante um período determinado. Esses são os sistemas penitenciários filadélfico, albaniano e progressivo inglês que nós conversamos hoje. As penas são classificadas em corporais, privativas de liberdade, restritivas de liberdade, pecuniárias e privativas e restritivas de direito. As penas corporais são aquelas quais atingem a integridade física do condenado, como, por exemplo, mutilações, agressões e a pena de morte. No Brasil, há expressa vedação constitucional à imposição de penas corporais que tenham natureza cruel, assim como a pena de morte, salvo em casos de guerra. Já as penas privativas de liberdade constituem a principal sanção a ser aplicada aos condenados pela justiça penal. A pena privativa de liberdade retira do condenado a liberdade de locomoção, o que é um dos direitos da pessoa humana. Contudo, essa privação não pode ser perpétua, pois no Brasil há uma vedação de qualquer penalidade com esse caráter. As penas restritivas de direito também são chamadas de penas alternativas, pois têm o propósito de evitar a desnecessária imposição da privação de liberdade do indivíduo. A pena privativa de liberdade é um meio de punição e ressocialização do transgressor, ou seja, qualquer pessoa que praticar um crime se sujeitará a uma determinada pena, prevista no tipo penal. Essa pena sempre será temporária, ou seja, ela não pode ultrapassar 30 anos. Uma vez imposta, o juiz deverá fixar um regime inicial para o cumprimento dela, usando como critério principal quanto de pena deve ser aplicada ao condenado. Ela é dividida em 3 regimes, como o regime aberto, o regime semiaberto e o regime fechado. Começando pelo regime fechado, ele consiste na permanência penitenciária integral, tendo a faculdade de poder trabalhar durante o dia e descansar no período da noite. No regime semiaberto, o preso ele tem a possibilidade de ser transferido de uma penitenciária a outra, né? E ele pode também estar trabalhando durante o dia em serviços comunitários, ele pode estar socializando, né, nesses trabalhos, e ele volta obrigatoriamente para a penitenciária no período da noite. Ou seja, então ele pode ir trabalhar no período do dia, fazer esses serviços comunitários obrigatoriamente e descansar no período da noite na penitenciária. Já no regime aberto, o preso ele tem essa autonomia de procurar um emprego, mas sendo supervisionado 24 horas por dia, né, pelos agentes penitenciários. A pena restritiva de direito é uma das 3 espécies de penas estabelecidas pelo Código Penal, também conhecidas como penas alternativas, pois são uma alternativa, né, à prisão, ou seja, o condenado ele pode ter a alternativa de não ficar encarcerado, mas sim sofrer limitações ao cumprimento dessa pena. Elas podem ser substituídas quando não houver violência ou ameaça no crime cometido, ou quando o réu não for reincidente no crime doloso, ou se ele não tiver maus antecedentes criminais. A pena de multa trata-se de um valor pago ao fundo penitenciário, sendo definido na sentença condenatória, mas é calculado na execução penal. E no Brasil é adotado o critério do dia-multa, de modo que a fixação da multa não ocorra pura e simplesmente em virtude de, primeiro, encontrar o número de dias multa, segundo, encontrar o valor para cada dia, e terceiro, multiplicar o valor para cada dia atribuído no dias multa. Olá, meu nome é Amanda. Eu vou falar um pouco sobre as penas proibidas no Brasil, que está previsto na nossa Constituição Federal. Bom, no artigo 5, inciso 47, diz que não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. O que isso quer dizer, basicamente? Que é proibido pena de morte.
Porém, se o país entrar em guerra, existe, né, lá no nosso Código Penal Militar alguns crimes, né, que a pena é a pena de morte. Porém, só pode ser executada essa pena de morte se o país estiver em guerra. É basicamente isso. B, de caráter perpétuo. Por que, né, que o nosso país não permite a pena perpétua? Como o nosso Código Penal, ele prega a ressocialização das pessoas, que é basicamente inseri-la novamente na sociedade, como ele prega isso, não faz sentido algum manter alguém preso durante a vida toda dele, porque assim ele não vai ter a oportunidade, né, da ressocialização. Então é uma questão até de incoerência, né? Por isso que é proibido, né, a pena perpétua. Porque o objetivo da prisão é reeducá-lo, né? Reeducá-lo de uma forma que ele possa ser inserido novamente na sociedade. C, trabalho forçado. Nenhum preso é obrigado a trabalhar, mas ele tem o direito de trabalhar caso ele queira. Ele tem esse direito, que é um benefício que inclusive pode ajudá-lo a diminuir os seus dias de prisão, seus dias de pena, que também, né, entra no objetivo, né, da ressocialização, porque no trabalho, na convivência social, né, ele está voltando novamente para a sociedade, aos poucos, né, claro. B, de banimento, que é basicamente que ninguém pode ser banido do Brasil, nenhum crime pode fazer com que alguém seja banido do Brasil, é bem simples. E, cruéis, ninguém pode receber pena cruel, não é permitido, né, pelo menos pela lei, não é permitido tortura, maus tratos e entre outras coisas.